Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Simone Tebet, do MDB, Jair Bolsonaro, do PL, Soraya Tronic, do União Brasil e Ciro Gomes, do PDT. Eu lembro que em caso de ofensa pessoal ou moral, o candidato pode pedir direito de resposta, assim que terminar o tempo de quem estiver com a palavra. Basta fazer um sinal para os mediadores. E uma comissão presente na Band, formada por um advogado e 2 jornalistas, vai avaliar a solicitação no mesmo bloco. Caso concedido, o tempo será de 45 segundos. Como acertado previamente com as campanhas, não temos público aqui neste estúdio. Mas para receber convidados e jornalistas, a Band montou uma sala digital com dados exclusivos, em parceria com o Google e YouTube. E você pode acessar as mesmas informações apontando o celular para esse código que aparece na tela. Será possível acompanhar em tempo real gráficos com a repercussão e temas mais buscados. O debate é transmitido também no Band Play, band.com.br, canal Band Jornalismo do YouTube. Vamos acompanhar agora, então, como será a dinâmica desse debate com as regras que foram aprovadas em reunião com todos os partidos. No primeiro bloco, cada candidato, por ordem de sorteio, tem 1 minuto e meio para responder a uma pergunta sobre planos de governo. Serão 3 perguntas diferentes, cada uma direcionada a 2 dos candidatos. Na sequência, também, em ordem definida por sorteio, a primeira rodada de confronto direto. Todos perguntam e todos respondem. O candidato escolhe quem vai responder e tem 1 minuto para a pergunta e 1 minuto para a réplica. O tempo de resposta e de tréplica será de 4 minutos no total, a ser administrado pelo próprio candidato. No segundo bloco, jornalistas das empresas integrantes do pool fazem perguntas para os candidatos, escolhendo quem vai responder e quem vai comentar. O tempo é de 4 minutos para a resposta e a réplica, a ser administrado pelo candidato. O comentário tem 1 minuto. Todos respondem e todos comentam. O terceiro bloco será mediado pelos jornalistas Leão Serva, da TV Cultura, e Fabíola Cidral, do UOL, e começa com mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos, seguindo as mesmas regras do primeiro bloco. Na sequência, os candidatos respondem perguntas programáticas. Serão 3 perguntas diferentes, cada uma direcionada a 2 dos candidatos. Depois disso, os candidatos terão 2 minutos cada para suas considerações finais. Vamos então à primeira pergunta, que será dirigida aos candidatos Felipe Dávila e Soraya Tronic, nessa ordem. E quem vai fazer a primeira pergunta é a jornalista especializada em economia, Juliana Rosa, do Grupo Bandeirantes. Boa noite, Juliana. Boa noite, Oineg. Adriana, boa noite, candidatos. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês nessa noite tão importante. Pesquisas mostram que as maiores preocupações da população são inflação e emprego. Diante das dificuldades, tem se falado muito da necessidade de estender os auxílios aos mais vulneráveis e algumas categorias, manter zerados os impostos sobre combustíveis e também aumentar salários de servidores, mas tantos gastos não cabem nas regras fiscais. E a gente sabe que sem responsabilidade com as contas públicas, a nossa moeda perde o valor, isso gera mais inflação e baixo crescimento. Gostaria de saber como equilibrar as enormes demandas sociais e, ao mesmo tempo, garantir a responsabilidade com as contas do país. Muito obrigada. Por favor. Boa noite, Juliana. Em nome da TV Bandeirantes, quero agradecer esse debate muito importante. Boa noite aos candidatos e candidatas. E boa noite a você que nos assiste. Realmente esse é o maior problema. A economia brasileira está estagnada há mais de 20 anos. O Brasil não cresce, não aumenta a geração de emprego e renda. E nós temos de conciliar, sim, com o gasto público. Mas para fazer isso, é preciso cortar desperdício da máquina pública. Tem muito dinheiro sendo desperdiçado. Mas eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Felipe, um cidadão como você, que vive do trabalho, de empreender, é dono do negócio, não vive da política, não vive de governo. E nós estamos cansados desse Estado caro e ineficiente que atrapalha a vida de todo mundo que trabalha, que rala todo dia de manhã para conseguir o seu dinheiro. Nós somos o país entre os 15 mais que cobra imposto. Para quê? Para dar um serviço público de péssima qualidade. Está na hora de ter gestão pública. E para isso é preciso deixar de votar no menos pior. Precisamos votar em alguém
alguém que entenda de gestão pública. Assim como é o caso do governador Zema em Minas Gerais, como é o caso do prefeito Adriano Silva em Joinville. Gente que entende de gestão, sabe como cortar gasto público, equilibrar as contas públicas, atrair investimento e fazer a economia crescer. É assim que nós vamos mudar o Brasil. Muito prazer, eu sou Felipe Dávila, candidato do Partido Novo. Obrigada, candidato. Agora a candidata Soraya Tronic responde a mesma pergunta. Por favor, candidata, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Juliana. Obrigada pela pergunta. Mas antes eu gostaria de me apresentar. Quero primeiro me cumprimentar os candidatos que vieram. O comparecimento de todos é de extrema importância. É uma obrigação dos candidatos e é um direito do eleitor conhecer todas as propostas. Não comparecer é um ato de covardia. Eu sou Soraya Tronic, sou senadora pelo Mato Grosso do Sul e, como o outro candidato acabou de dizer, eu não sou do mundo político, eu não dependo do mundo político, estou política porque eu tenho uma proposta. Como você, que está aí sentado no sofá, eu também estive nesses últimos 20 anos assistindo a debates como esses. E aí a minha esperança se renovava a cada 4 anos e depois só vinha decepção. Eu acho realmente que é muito chato ficar escutando aqui juridiquês e economês. Eu não vim para brigar com ninguém, não vim para duelar, eu vim para falar com você na língua que todos os brasileiros entendem. Nós temos uma solução para o nosso país, é o Imposto Único Federal. Nós trocaremos 11 impostos federais por um imposto só. E no decorrer da minha campanha, no decorrer desse debate, você vai conhecer mais sobre essa proposta inovadora e, na verdade, revolucionária. Agora, a minha pergunta, que será respondida pelos candidatos Simone Tebet e Jair Bolsonaro. Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, na Constituição, eles deveriam funcionar de forma harmoniosa, independente, na vida real, na prática, conflitos e intromissão um no outro. Se a senhora for eleita, se o senhor for reeleito, o que pretende fazer para reduzir esse clima de tensão que não contribui com a ordem e o progresso do Brasil? Boa noite a todos. Permitam-me, antes de mais nada, agradecer à imprensa em nome da Band pelo debate, que só fortalece a democracia, cumprimentar os candidatos e a candidata e a todos que estão nos acompanhando. É muito simples. A harmonia dos poderes depende excessivamente de um presidente da República que saiba cumprir a Constituição e o seu papel. Nós hoje temos uma radicalização, uma desarmonia em função de termos um presidente que ameaça a democracia, os valores democráticos a todo momento. Não respeita a imprensa livre, não respeita a independência do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. A resposta é: precisamos trocar o presidente da República. Sem paz, nós não vamos unir o Brasil. Sem união, o Brasil não vai voltar a crescer, gerar emprego, renda para a população brasileira. A nossa candidatura, a candidatura do Centro Democrático, do MDB, do PSDB, do Cidadania e do Podemos, é uma candidatura que vai reposicionar o Brasil, porque é a única capaz de garantir credibilidade, previsibilidade e segurança jurídica. Como professora e como advogada, respeita a Constituição e os demais poderes. Está na hora dos poderes terem as suas funções. É a política que está judicializando o Poder Judiciário e, consequentemente, o Poder Judiciário acaba excedendo no seu poder. Nós vamos fazer a diferença e vamos pacificar o Brasil. Candidato Jair Bolsonaro. Assumi a presidência e escolhi meus ministros pelos critérios técnicos, sem ingerência política. Isso causou um desconforto por parte de alguns políticos e por parte de alguns partidos, como o MDB, por exemplo. Então eu abalei a harmonia onde todos eram amiguinhos e, obviamente, davam uma banana para o povo brasileiro. Hoje vocês conhecem quem são os meus ministros e sabem a capacidade de cada um. Possíveis problemas com o Supremo Tribunal Federal. É uma voz corrente, a ingerência, o ativismo judicial que hoje se faz presente no Brasil. O ministro, agora há pouco, interferiu
mandando investigar, fazendo busca e apreensões, e, entre outras barbaridades, um grupo de empresários. Ou seja, esse não é o trabalho do Poder Judiciário, reagir no tocante a isso. Como, por exemplo, também dei anistia a um deputado federal que havia injustamente sido condenado a 9 anos de cadeia por falar. Não interessa o que ele falou, ele tem imunidade por qualquer palavra, opinião e voz. Eu não tenho problemas com poder nenhum. Alguns poderes, ou melhor, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que querem, a qualquer preço, interferir no Poder Executivo. Nós não podemos admitir isso aí. A harmonia tem que existir e a independência e o respeito acima de tudo. E o respeito não falta da minha parte, de outra parte que alguns se manifestam contrário à minha pessoa. Obrigada, candidato. Agora eu faço a próxima pergunta para os candidatos Lula e Ciro Gomes nessa ordem. A educação no Brasil, o retrato da educação já era considerado há muitos anos ruim, com o Brasil na lanterninha dos testes internacionais de avaliação da qualidade do ensino. Só que com a pandemia, essa situação se agravou muito. Um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas indica que o retrocesso no aprendizado de matemática foi de 15 anos. Em português, nossas crianças retrocederam uma década. E o abandono escolar também foi muito mais forte com a pandemia, ampliou muito, sobretudo entre as crianças de 5 a 9 anos de idade. A minha pergunta é: se eleitos, os senhores têm um plano para que o Ministério da Educação haja imediatamente para resgatar essa geração Covid de crianças que podem estar condenadas no futuro a baixos salários, a subemprego, comprometendo inclusive o crescimento do Brasil? E qual é o plano? Começamos com o candidato Lula. Olha, primeiro eu quero parabenizar a Bandeirante por manter a sua tradição de fazer os debates políticos em época de campanha. Segundo, dizer para vocês que, lamentavelmente, a gente não tem informação do MEC para saber quantas crianças estão hoje, sabe, com um grau de educação muito abaixo daquele que deveria estar. Porque hoje nós temos 2 tipos de estudantes. Nós temos aquele que teve acesso a tablet, a computador e que continuou estudando durante a pandemia, e nós temos aqueles mais pobres que não conseguiram acompanhar, ficaram sem ir para a aula. Além disso, nós temos no ensino médio uma quantidade de evasão escolar muito grande, e nós precisamos então trazer essas pessoas. O que eu estou comprometido a fazer? A primeira coisa que eu pretendo fazer, se ganhar as eleições, é logo no começo de janeiro convocar uma reunião com todos os governadores de estado, convocar uma reunião com os prefeitos da capital no primeiro momento, para que a gente possa fazer um pacto de fazer uma verdadeira guerra contra o atraso educacional que a pandemia deixou e contra o atraso educacional de outras situações pelo corte de dinheiro que houve na educação. Eu sou daqueles que, quando peguei a educação, eu quintupliquei o orçamento da educação, porque eu acreditava que era necessário melhorar a educação. Lamentavelmente, a educação foi abandonada nesse país. Obrigada, candidato. Agora a mesma pergunta para o candidato Ciro Gomes. Boa noite. Boa noite a todos e a todas os brasileiros. Eu quero agradecer a Bandeirantes que lidera esse pool por essa oportunidade de debater. Quero cumprimentar, dar uma boa noite a todos os meus ilustres oponentes aqui, às senadoras e aos senhores candidatos. E a todos os brasileiros eu devo dizer, basicamente, que essa pergunta parece ser uma escolha que Deus me deu. Por quê? Porque o Ceará tem hoje a melhor educação pública do Brasil e eu modestamente ajudei a produzir isso. Nós temos todos os indicadores de avaliação, 79 das 100 melhores escolas públicas do Brasil, e já estamos encaminhando uma equação para esse prejuízo grave que a pandemia causou entre a comunidade escolar. Porém, vamos ter clareza, eu vou fazer durante esse debate um esforço imenso para que a gente entenda que os problemas brasileiros de hoje não são problemas que nasceram agora. O descuido com a educação brasileira parece ser um projeto de governo. Portanto, nós precisamos transformar a educação pública brasileira numa das 10 melhores do mundo em 15 anos. E para isso eu preciso dizer como. Mudar o padrão pedagógico, trocar o decoreba por um ensino emancipador, que os tempos digitais pedem, e reforçar estruturalmente o financiamento. Se nós não mudarmos o modelo de financiamento da educação brasileira, assim como da saúde, assim como de todas as grandes questões, será falsa toda e qualquer promessa ou desconhecimento da realidade em que estamos atolados no Brasil. Eu quero pedir a todos que acompanhem nas minhas redes os detalhes dessa proposta.
Vamos começar agora a primeira rodada de confronto direto entre os candidatos. Todos perguntam e todos respondem. Lembrando que perguntas e réplicas têm 1 minuto cada. Respostas e tréplicas somadas têm 4 minutos, que serão administradas pelo próprio candidato. Pelo sorteio prévio, quem começa essa rodada indicando quem vai responder é o candidato Jair Bolsonaro. Por favor, para quem vai a sua pergunta? Ex-presidente Lula. 1 minuto, por favor. Corrupção. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começadas ou concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. Mais ainda, esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Eu estou falando isso para que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E delatores devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Eu acho que de vez em quando a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar e eu sabia que essa pergunta viria. E eu acho que isso é importante porque as pessoas precisam saber de que inverdades não vale a pena na televisão. Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. Aqui é importante a gente citar o seguinte, tá? Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. E é importante deixar claro que nós fizemos o portal da transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, a lei contra o crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancárias atípicas. Ou seja, colocamos o gato no combate. Então, tudo que foi eu, sabe, que nós fizemos no nosso governo. Por favor, 1 minuto. Segundo o Palocci, tudo no seu governo foi aparelhado. Tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia malfeitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. E o Palocci conclui, na sua delação premiada, que foi-lhe reservada uma conta no exterior de 300 milhões de reais. Que o senhor recebia pacotes dele mesmo, 50 mil reais, a título de propina. O seu governo foi marcado pela cleptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula, era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Bom, é indescritível o que nós acabamos de ouvir. O presidente precisaria estar informado de que foi exatamente no nosso governo que a Petrobras ganhou o tamanho que ganhou, com a capitalização de 70 bilhões de reais para a Petrobras crescer. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego, pelo maior aumento de salário mínimo, pelo maior investimento na agricultura familiar, pelo maior investimento na criação da Lei Geral da Pequena Empresa, pela criação do Simples, ou seja, o nosso governo, além disso, foi o governo que mais fez investimento na educação. São 18 universidades federais novas, 178 campi e 422 escolas técnicas que fez uma revolução nesse país. O meu governo deveria ser conhecido exatamente por isso, porque quando eu cheguei na presidência, a gente tinha 3,5 milhões de estudantes na universidade. Quando eu saí da presidência, a gente tinha 8,5 milhões de pessoas na universidade. É exatamente isso que é a marca do meu governo. 51 milhões de hectares de terra disponibilizados para efeito de assentamento de pessoas nesse país. O menor desmatamento da Amazônia foi feito no meu governo.
dos acordos que nós fizemos. Foi o meu governo que fez o acordo com a Alemanha e com a Noruega para que a gente tentasse, contribuir com a preservação da Amazônia e com a exploração da riqueza da biodiversidade para garantir possibilidade de desenvolvimento para quase 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia. Foi o meu governo que deu cidadania ao Brasil nas suas relações internacionais. Nunca antes na história do Brasil, o Brasil foi tão respeitado no mundo, respeitado pelos Estados Unidos, respeitado pelo Chile, pela China, pela Rússia, pela Índia, respeitado pela União Europeia. E foi exatamente no meu governo que nós fizemos com que o país que não tinha um fluxo comercial sequer de 100 bilhões de dólares ultrapassasse 500 bilhões de dólares de comércio no exterior. Esse país, que era um país que, quando eu deixei a presidência, estava crescendo a 7,5%. Esse país que teve 20 milhões de empregos com carteira profissional, é o país que o atual presidente está destruindo. Está destruindo porque ele adora com bravata, adora falar números que não existem, adora entender que o povo que está aí ouvindo a gente acredita no que ele fala. Portanto, o país que eu deixei é um país que o povo tem saudade. É o país do emprego. É o país em que o povo tinha o direito de viver dignamente, de cabeça erguida nesse país. E esse país vai voltar. O próximo a perguntar é o candidato Ciro Gomes. Vou perguntar ao presidente Jair Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, o senhor, infelizmente, para mim, costuma falar muitos absurdos. Eu não sei se por maldade ou para desviar a atenção dos gravíssimos problemas do governo, seja de inflação, seja de corrupção, seja de problemas familiares. Mas, assim, entre tantas aberrações que eu já ouvi, que me levaram a certa indignação, eu anteontem fiquei chocado. O senhor disse pura e simplesmente que o Brasil não tem gente com fome e que as pessoas não procuram pedir comida porque o Brasil não tem propriamente fome. As pessoas até não comem bem, eu ouvi o senhor falando, mas que não tem fome no Brasil. O senhor não... Qualquer pessoa que conhece o Brasil como eu conheço, que anda nas ruas, vê as pessoas com placa pedindo comida, né? Qualquer pessoa que não tenha trocado o coração por uma pedra, sabe que a fome está no lar de muitos milhões de brasileiros. Que a subnutrição ofende crianças, da mais jovem das idades. As mães estão nos ouvindo aqui e elas sabem o que é uma criança dizer: mãe, estou com fome. O senhor não teme que isso seja interpretado como conivência com isso? Cada um interpreta as informações como se acha melhor. Ciro, inflação, você tem que falar do fica em casa, a economia te vê depois. Agora, mesmo assim, a inflação do Brasil é uma das menores do mundo, menor até que do próprio Estados Unidos. Nós estamos colaborando na geração de empregos. Muitos diziam que apenas a partir do ano que vem voltaríamos aos números de pré-pandemia. Voltamos agora. Pode ter certeza que o mês que vem devemos ter essa taxa chegando a 8%. O nosso PIB está crescendo. Nós fizemos milagre durante a pandemia. Lamentamos as mortes, mas investimos para que empregos não fossem destruídos, como os programas Pronamp e Bem. Atendemos mais necessitados. Temos aqui dados do próprio IPEA, levando-se em conta o começo do meu governo, 2019, até agora. No mundo, o número de famílias na extrema pobreza cresceu. E no Brasil diminuiu, passou de 5,1 milhões para 4 bilhões. Ou seja, nós atendemos aos mais necessitados. Foi o meu governo que negociou o ano passado, passar em média R$190 o valor do Bolsa Família para, no mínimo, R$400. Foi o meu governo, contra o voto do PT na Câmara. Foi o meu governo que, junto ao parlamento, fez diminuir o ICMS dos combustíveis, contra o voto dos senadores do PT no Senado. E o meu governo, no corrente ano, entre outras coisas, deu mais R$200 para o Auxílio Brasil até o final do ano. E já está garantido com a equipe econômica que esse valor será definitivo a partir do ano que vem. Ou seja, o meu governo atendeu os mais necessitados. E esses mais pobres que estão passando necessidade, alguns passam fome, sim, não nesse número exagerado. Querer fazer demagogia com números aqui fica complicado. Aí isso é inadmissível. E diz o próprio dados do IPEA, que, por exemplo, quem ganha até 1,9 dólares por dia está na linha de pobreza. 1,9 dólares são R$10. E o Auxílio Brasil paga R$20.
Quem, porventura, está abaixo da linha de pobreza, deve ter gente, sim, passando nessa, sim, é só se cadastrar que vai passar a ganhar, então, o Auxílio Brasil de R$600. Ou seja, é um governo que tem um olhar todo especial para os mais pobres. Demos R$600, 3 vezes maior do que o PT dava lá atrás com o Bolsa Família. E lá atrás era em média R$190 em valores corrigidos, onde tinha família ganhando R$80 por mês. Nós passamos no mínimo 600 e aquela mãe que tem filho e está sem marido, ela pode passar para R$1.200. Lá atrás, quando se conseguiu emprego, perdia o Bolsa Família. No meu governo, não perde o Auxílio Brasil. Ou seja, um governo que atende aos mais necessitados, que procura incluí-los. Não esqueçamos que 38 milhões de pessoas perderam tudo durante a pandemia, por quê? Foram obrigados a ficar em casa. E pagamos auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas no Brasil. Um governo que pensa nos mais pobres, pensa naquele que passa fome e procura melhorar a vida deles, mesmo tendo contra ele, dentro da Câmara e do Senado, partidos como PT, PCdoB, PSOL, entre outros. Então, Ciro, com todo respeito, nós fazemos a nossa parte, temos sim colaborado para que essa chaga seja afastada. Agora, dá uma olhadinha como é que seu PDT votou na Câmara essas propostas de reduzir o imposto dos combustíveis e aumentar o Auxílio Brasil. Eu considero uma verdadeira aberração termos à testa da administração nacional brasileira um presidente que desconhece. A Rede Pensão é uma das instituições mais respeitadas do mundo. São números recentes, 33 milhões e 100 mil brasileiros estão passando fome. 125 milhões de brasileiros, você está nos ouvindo aí, não comeram as 3 refeições. Só uma de cada 4 crianças no Brasil fazem 3 refeições. Por isso eu quero encerrar essa disputa de quem é que é mais Papai Noel em véspera da eleição, Bolsa Família mais 200, que mostra os limites politiqueiros de uma política de renda. Nós temos que transformar isso numa política de renda como uma perna da Previdência Social. O programa de lei de renda mínima Eduardo Suplicy vai garantir R$1.000 por domicílio. Peço que você acompanhe os detalhes nas minhas redes, todas as fontes de financiamento, de onde é que vem o dinheiro, e com isso eu acabo definitivamente com a fome e também com a manipulação política e demagógica da fome e da miséria do povo por esse tipo de interesse. Candidato Bolsonaro, o senhor tem 13 segundos para a sua tréplica. 2019, 5 milhões e 100 mil famílias abaixo da linha de pobreza. Mesmo com pandemia, 2022, 4 milhões de famílias. Estamos melhorando sem demagogia e com responsabilidade fiscal. Obrigado. O próximo candidato que faz a pergunta agora é Felipe Dávila. Para quem o senhor vai dirigir a sua pergunta? Para o candidato Ciro Gomes. Por favor. Ciro, eu venho fazendo um trabalho no Centro de Liderança Pública há mais de 14 anos, melhorando a qualidade da gestão pública nos estados e municípios. E uma das coisas que nós precisamos melhorar é a educação, como você sabe muito bem. A gente começou a falar aqui de educação, mas se não houver uma melhoria real na educação, não haverá aumento de produtividade. E sem produtividade o Brasil não consegue crescer e gerar emprego nessa era do conhecimento. E eu queria perguntar para você, neste Brasil, em que nós gastamos 5,8% do PIB com educação há tantos anos, as crianças continuam não aprendendo, os professores continuam não ensinando. E eu pergunto para você que tem um exemplo de sucesso em Sobral, como você tem mesmo no Fundamental 1, o que é que nós precisamos fazer para acabar com esse descalabro da educação? Agora, recentemente mesmo, mais de 4 ministros da educação, roubo no FNDE, como sempre. O que nós temos de fazer para ter uma educação de qualidade? Porque não é gastar dinheiro, é transformar a educação de qualidade para o brasileiro. Professor Felipe Dávila, eu lhe saúdo e agradeço essa pergunta. São 2 graves questões que nós precisamos considerar em relação à educação. A primeira é que tipo de educação nós oferecemos. De fato, com o mesmo dinheiro que nós aplicamos, já poderíamos ter, como o Ceará mostra, um padrão de educação muitas vezes melhor para o filho do trabalhador e para a filha do trabalhador. Por quê? Porque o padrão de escola que se oferece hoje na rede pública, salvo muito maravilhosas exceções, é o ensino do século XIX, é o ensino do século XX, é o decoreba, é o ensino sem graça, é o enciclopedismo raso, em que o menino é obrigado a decorar coisas que não têm sentido para ele em tempos de Google. Isso é puro lixo. Essa é a primeira grande questão, mudar o padrão de educação para oferecer uma pedagogia da teoria digital, do mundo do conhecimento. A outra, Felipe, entenda, é financiamento.
O Brasil gasta per capita muito menos do que aquele padrão que a Europa, por exemplo, gasta, que os Estados Unidos gastam, e hoje nós estamos obrigados a competir com eles, em terceiros mercados ou no mercado brasileiro. Me pergunte na sequência como fazer isso, e eu também, se tiver oportunidade, quero dizer ao povo brasileiro que eu serei o presidente da educação e aquele que vai cuidar do bolso da família pobre brasileira. Olha, para colocar o Brasil entre os melhores países do mundo, nós temos de focar no aprendizado do aluno. A gente desperdiça dinheiro público com a máquina pública. Isso não melhora o aprendizado do aluno. A criança não aprende. Nós precisamos investir na carreira do professor, uma carreira para valorização do professor. O professor precisa aprender da aula. O curso de pedagogia precisa mudar completamente. É completamente arcaico hoje. E mais do que isso, nós precisamos investir no ensino profissionalizante para reter os nossos jovens na escola, porque senão existe êxodo de mais de 48% dos jovens da escola. Então, educação profissionalizante, focar na formação dos professores e mensurar o aprendizado do aluno e não ficar desperdiçando dinheiro público com o gasto da máquina pública. Essa é a forma de fazer a educação no Brasil ser de verdade. No governo do PT teve muito gasto com educação, mas 50% das crianças não estavam devidamente alfabetizadas aos 6 anos e 4 em cada 100 só sabiam o conteúdo de matemática no fim do ensino médio. O desastre da educação brasileira é medido pelos indicadores de avaliação. Se nós estabelecemos o PISA, que é o termo de avaliação internacional, o que de fato nos recomenda aprofundar o debate. Deixa eu ver, motivar o professor, retreinar o professor para que ele passe a fazer essa pedagogia emancipadora, que a garotada possa ir para a escola interessada em dominar as tecnologias digitais e pensar fora da caixinha do decoreba. Ensinar o mesmo conteúdo de pontos de vista diferentes para estimular a autonomia intelectual. Isso eu já vi funcionando e nós estamos experimentando isso com extraordinário êxito no Ceará. Só para você ter uma ideia, Felipe, 60 de cada 100 alunos do ensino médio do Ceará já estão em tempo integral. Boa parte profissionalizantes, saem dali com estágio remunerado os 6 primeiros meses pelo governo e mais de 93% ficam retidos pelas empresas porque nós fazemos essa aposta. Não é? E essa é uma experiência que eu quero generalizar para todo o Brasil. Mas, meu irmão, me permita lhe cumprimentando, nós precisamos entender que sem remuneração decente, sem financiamento decente, isso tudo não vai acontecer. O piso salarial do magistério brasileiro, comparado com o mundo, é de encher de vergonha. Viva o magistério brasileiro que consegue dar aula um mês inteiro, sem material, sem equipamento, numa lousa com giz, sabe? Ganhando R$ 3.500. E alguns estados, muitos municípios, sequer estão pagando piso salarial. Qualificar a gestão das escolas também é um elemento essencial. Muitos lugares do Brasil não há padrão de avaliação. A gestão escolar é indicação de político, de vereador. Isso tem que ser uma carreira de Estado, como nós fazemos no Ceará. Todos os dirigentes de escola são capacitados, treinados, concursados, em que se percebe, inclusive, dotes de liderança, para além de gestão, contabilidade, essas coisas todas, e envolver as famílias. Acompanhar aluno a aluno para que ele não perca a idade escolar certa na capacitação, isto é o que vai mudar o Brasil. E em qualquer circunstância não haverá essa mudança de qualidade na educação, senão com esses números. O PT, por exemplo, se gaba, o Lula acabou de falar, e o presidente Lula, de milhões de crianças, de adolescentes, de estudantes que foram para o ensino universitário. É verdade. O Brasil tem hoje 18 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos no ensino superior, a Colômbia tem 42. E quando nós vamos olhar que tipo de escola passaram no governo do PT, do Lula, 40 bilhões de reais para empresários privados, deixando um garoto endividado no começo da vida com uma conta de 110 a 150 mil reais no FIES. Isso é uma coisa absolutamente chocante, isso não é educação. A próxima a perguntar é a candidata Soraya Tronic. Eu escolho a candidata Simone Tebet. Candidata, enquanto os profissionais da saúde enfrentavam corajosamente o coronavírus, muitos pacientes que precisavam de procedimentos eletivos, como é o caso de uma cirurgia de catarata ou um procedimento ortopédico, tiveram seus atendimentos cancelados ou adiados. O que é que pode ser feito para diminuir a fila por consultas, exames e cirurgias no SUS? Obrigada, candidata Soraya, pela pergunta. Afinal, essa é uma das questões mais importantes hoje do Brasil. Saúde pública.
Nós acabamos de sair de uma pandemia, se é que saímos dela, uma pandemia que podia ter sido muito melhor gerida se nós tivéssemos um presidente da República sensível à dor alheia. Lamentavelmente, no momento que o Brasil mais precisou do presidente da República, ele virou as costas para a dor das famílias enlutadas brasileiras e negou vacina no braço do povo brasileiro. Eu sei porque eu estava lá na CPI. Eu estudei os documentos. Atraso de 45 dias na compra de vacina. Quantas famílias perderam prematuramente seus filhos? Quantas mães perderam filhos? Quantos filhos perderam pais? E eu não vi o presidente da República pegar a moto dele e entrar num hospital para dar um abraço a uma mãe que perdeu um filho. Eu vi mais do que isso. Eu vi um escândalo de corrupção na compra de vacinas, como se a vida pudesse custar $1. Nesse aspecto, Soraya, a pandemia se arrastou